Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um evento promovido pela Comissão de Ética da Infraero. Nesta edição, sob o tema nepotismo, assunto tão basilar quanto relevante e norteador da gestão da ética pública. Como nos demais eventos da Comissão de Ética, nós contamos com a presença tanto dos nossos empregados, colaboradores, colegas, assim como de colegas de outras empresas que também prestigiam o nosso evento, lembrando que o conteúdo que for produzido aqui está sendo gravado e será disponibilizado a acesso posterior, depositado no nosso acervo para consulta posterior. Todo esse conteúdo faz parte do nosso programa de difusão educativa e contamos com que os participantes também divulguem, dentre os colegas, aqueles que não puderam, por algum motivo, nos acompanhar ao vivo neste momento, que vocês divulguem e deem as suas opiniões ao longo do evento. A comunicação dos senhores através de um chat que aparece no canto superior do seu aplicativo aí, um PIR, esse chat de perguntas e respostas, os senhores vão poder formular as suas perguntas, fazer os seus comentários, que ao final da apresentação do nosso palestrante será respondido à medida em que o tempo nos permitir. Ok? Como sempre tem acontecido, todos os nossos eventos têm contado com a participação do nosso presidente, que nos tem dado apoio irrestrito ao evento e que está nos acompanhando agora, entretanto, com um problema técnico de imagem. Mas o áudio está satisfatório, e nós vamos passar a palavra, então, ao presidente para que faça as suas considerações, ainda que por áudio, dentro do nosso rito que temos adotado no nosso evento. Então, com os senhores, presidente Paes Barros, a palavra é sua. Agradeço a todos aí pela oportunidade. Peço desculpas, porque eu estou com um problema na minha câmera, não estou conseguindo obter o sinal, mas acho que todos estão me ouvindo e o importante é isso. O mais importante de tudo, em primeiro lugar, é, mais uma vez, reiterar os meus agradecimentos à Comissão de Ética pela inauguração e continuação dos trabalhos que vem sendo feito no sentido de espraiar pela toda a Infraero a cultura da ética, né? E em especial hoje no que tange a nepotismo. E eu, ao mesmo tempo, eu não poderia deixar também de agradecer ao Dr. Rafael por compartilhar conosco os seus preciosos ensinamentos, que eu tenho certeza irão frutificar dentro da nossa empresa e bem como daqueles outros membros de comissões de ética que hoje participam conosco dessa reunião. Cabe lembrar que esse tema nepotismo, né, é extremamente importante porque ele parece, vamos dizer assim, uma coisa normal para nós brasileiros. Ao longo dos tempos, nós vamos nos acostumando com esse tipo de ideia de ajudar os amigos e coisas nessa natureza, achando que isso é extremamente natural, quando, na verdade, a gente sabe que isso não é natural, não é democrático, não é republicano e de alguma forma, ele suprime a competitividade. Nós, na Infraero, buscamos, em primeiro lugar, a meritocracia. E aqui,
nós temos que ter pessoas técnicas capazes de fazer as suas funções, cumprir bem a sua missão, como também no sentido de que nós não fazemos nenhum tipo de discriminação. Então, é nesse sentido que, mais uma vez, eu reitero o meu especial apreço a todos os senhores que estão empenhados nessa empreitada e, mais uma vez, agradeço profundamente o Dr. Rafael, que deve ter largado seus afazeres para poder vir dedicar um pouco de tempo a nós sobre esse tema. Como os senhores sabem, eu agora já estou aí aparecendo na tela, né? O Cabeça Branca já apareceu. Eu vou agradecer o trabalho de vocês, mas até por conta dos meus trabalhos aqui, eu vou ter que me ausentar para outras atividades. Mas já de antemão, reputo, agradeço por demais e peço extrema atenção a essas atividades, que são importantíssimas para que a gente tenha uma Infraero cada vez mais bem especializada em termos de contatos humanos, em termos de interrelacionamento, para que a gente tenha um bom convívio dentro das normas republicanas. Parabéns a todos mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, brigadeiro. Obrigado, presidente, pelas suas palavras, sempre nos apoiando, sempre se fazendo presente, registrando a sua posição em cada evento, em cada tema, com propriedade, o que nos dá um grande conforto, né, dentro, sobretudo, do conceito atual de Tony from the Top, porque já passamos aqui por outros temas ácidos, né, que, sobretudo, de violência do trabalho, discriminação e agora nepotismo, e o senhor sempre presente mostrando que os valores onde não há, ao mesmo tempo que não há nem discriminação e nem favorecimento, privilegiando sempre o trabalho técnico, urbano e republicano, como o senhor mencionou. Isso nos dá segurança, né, e orgulho de prosseguir com o trabalho que a gente tem feito. Então, nosso muito obrigado, presidente. Temos grande satisfação em tê-lo sempre aqui conosco. É sempre um prazer. Bom, prosseguindo, então, ao nosso evento, vamos esclarecer novamente a dinâmica, lembrando que ele está sendo gravado, então ele pode ser acessado posteriormente, como solicitamos aos que estão presentes que divulguem aos colegas conforme as suas impressões que tiverem ao longo da palestra, que vocês podem também se manifestar por meio do chat de perguntas e respostas, que ao final da palestra as suas perguntas e comentários serão submetidos ao palestrante para as suas considerações. E, se tratando do palestrante, é com muita honra que lhes apresento Rafael Lauria, advogado há mais de 22 anos, especialista em Direito Administrativo pela Estácio de Sá, mestre em Direito das Relações Sociais pela UNAMA, professor há mais de 22 anos, coordenador do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, Belém, e diretor executivo de Compliance e Ética da Confederação Nacional das Micros e Pequenas Empresas, CONAMP, que a partir de agora vai compartilhar todo o seu arcabouço técnico, a sua experiência profissional conosco, abrilhantando aqui o nosso evento. Então, doutor Rafael, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer aqui, já deixar registrado a minha gratidão ao brigadeiro Paes Barros, ao doutor Francisco Alencar Júnior, a Cassandra, a Flávia, o José Antônio, que nós já tivemos um momento anterior em oportunizar esse momento para a gente bater esse papo. Na realidade vai ser um bate-papo, acho que tem que ser assim, o chat vai ajudar muito. Obrigado, doutor Francisco, pelo convite. E aqui o assunto ele é muito pertinente, muito
atual e necessário, né, para que a gente venha a pensar sobre o nepotismo. Eu tenho comigo a história, doutor Francisco, e a todos que nos ouvem, a história do mundo privado, a história de assessorar empresas e fazer parte de uma confederação nacional de micro e pequenas empresas na área privada, e na hora de um convite, não obstante ter uma especialização em direito administrativo, mas a vida prática na vida privada. E é muito bom ter esse olhar de quem está de fora para se posicionar de uma maneira mais sistêmica e mais ampla desse processo. Então, assim, o convite foi extremamente desafiador e por isso que acho que torna a coisa mais interessante no processo de construção desse conhecimento. Então, muito obrigado. Eu estou deixando claro isso por causa do desafio e realmente do peso que é falar para os senhores sobre esse determinado assunto. Então, vamos lá, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que eu já deixei aberta aqui. Deixa eu ver aqui se aparece. Deixa eu ver se eu consigo. Está meio lento aqui. Ainda agora a gente fez, né? E agora não foi. Ah, está aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Está um pouquinho lento só. Já estou... Conseguiu compartilhar aí? Não. Sim, aí? Sim. Já está compartilhado, doutor. Tá, então pronto. Bom, esse tema, falando para a Infraero. Mas antes de entrar no assunto nepotismo em si, o meu desafio aqui foi tratar sobre algo que soma no assunto em si, tá? Nós temos ainda uns 50 minutos, né? É isso? Só para não me perder no tempo. Isso mesmo. E tá ok, muito obrigado. Então, vamos lá. Bom, vamos falar de gestão familiar? Bora falar um pouco da cultura que tem o brasileiro na hora de empreender? Calma, vocês vão entender onde eu quero chegar, por mais que esse não seja o assunto principal. Mas é extremamente necessário para a gente entender a construção da questão do nepotismo e por que ele é tão comum. Eu não diria mais normal, foi dito normal, mas eu diria comum na nossa sociedade. Uma gestão familiar, ela é uma realidade tão preeminente na nossa cultura, e não só na nossa, mas na cultura do mundo, né, que 90% das empresas brasileiras são familiares. Olha que coisa, né? E aí, representam aproximadamente 65% do produto interno bruto, gerando em torno de 75% dos empregos no país. Ou seja, antes de pensar em nepotismo, vamos pensar como é que pensa o brasileiro quando vai empreender. Ele empreende pensando em construir uma empresa com as pessoas que ele, em tese, mais confia. E também com aquele intuito de deixar um legado, de deixar uma herança para aqueles que ele considera as pessoas mais próximas dele, que ele mais ama, que é a família. Então, culturalmente, a gente está dentro de um sistema de condução dos negócios pela família. Simples assim, isso já vem com a nossa inerência em querer empreender quando empreendedor e, ao mesmo tempo, de querer que as pessoas que estejam conosco no processo sejam pessoas que eu possa confiar, que eu possa querer estar presente e poder trocar de uma maneira doutrinada ali, né? Porque já conheço há tanto tempo. Isso é muito comum. Bom, pensando assim, a gestão de um negócio, né? E um dos principais pontos de excelência de um gestor, para que ele chegue em qualquer cargo de chefia, seja ele de liderança, o que for, é o que eu chamo de as 3 fases da vida que servem para qualquer coisa, que é a plantação, a semeadura e a colheita. Por isso aqui uma posição de entender que nada, em nenhum momento, eu posso chegar onde eu quero chegar sem efetivamente entender que eu preciso plantar. E aí o bom gestor, seja ele em que área for, seja pública ou privada, ele tem o condão de fazer com que aqueles que ele lidera conheçam todos os processos daquele lugar, seja uma empresa pública ou privada, como eu disse.
Então, sendo assim, qualquer função que seja exercida dentro de um sistema harmônico tem que estar revestido da competência por quem exerce aquela função. Simples assim. Por isso que eu tenho filhos e eu tenho empresas de treinamento, tenho meu escritório jurídico, e dentro desse processo de construção da empresa, de construir uma empresa pujante, se meu filho, por acaso, tiver a intenção de tocar um negócio dentro da família, ele não vai nunca começar sendo o diretor lá em cima. Não tem como, nesse processo. Ele tem um processo ali de plantação, semeadura, para ir começar a colher. Simples assim. Então, com base nessa forma de pensar, se ele diz, olha, pai, eu quero ser o diretor, quero ser o líder daqui, ok, mas primeira função vai ser o de lá servir o cafezinho, vai ser o de começar um processo de construção para, obviamente, você ter todas as experiências que você precisa, passando por todos os setores da empresa, para, obviamente, chegar onde você quer chegar, tá? Olha, interessante nessa questão da gestão, tá? E pesquisas apontam que, apesar de sua importância no país, a cada 100 empresas familiares, apenas 70% conseguem chegar na segunda geração, ou seja, não passa do fundador, e somente 5 conseguem chegar à terceira geração. Veja que quando a gente fala aqui em gestão, seja ela qual for, eu estou falando aqui numa visão muito mais além do que a curto e médio prazo. E isso é o grande desafio, porque esse desafio não é tão simples de ser vencido a partir do momento que a gente tem uma estatística tão contrária a isso, né? Então, por que a exceção é a continuidade, a continuidade em vez de ser regra, né? Porque no Brasil, nós como empreendedores, como alguém que quer gerir alguma coisa em algum nível, seja ele qual for, nós temos dois tipos de empreendedorismo, 2 tipos de liderança, que é aquele empreendedorismo por necessidade e o por propósito. E quando você tem sempre aquela forma de pensar e de empreender por necessidade, você é sempre pego por quão é rasa essa maneira de pensar quando eu quero realmente gerir, quando eu quero realmente ser gestor, seja lá do que for. Então, aqui, a ideia não é a necessidade em si, ela existe, até porque nós não podemos viver sem supri-las, principalmente as mais básicas, mas a questão do propósito é que tem que estar muito mais forte no processo, e aí muita gente nunca para pensar nisso, a maioria, ou quando para pensar não tem clareza. Então, aqui a construção desse conhecimento deve passar por questões subjetivas antes de entrar na objetividade do mérito, né? E aí eu pergunto para vocês, com base nessas informações prévias e introdutórias, né? Se você tivesse alguém muito capacitado, que já tem um histórico de resultados, você contrataria ou não? Olha lá, eu estou falando primeiro de meio e depois de fim. Eu estou falando de alguém que você conhece o trabalho, sabe que ele é muito capacitado, que ele tem todas as competências, que ele tem habilidades, que ele tem experiência para determinado cargo. E aí? E tem mais do que isso, tem resultados na ponta. Tem pessoas que já veem o resultado ali, já mostram o resultado, né? Como é que é? Só para a gente entender, porque, lembra, a história de falar sozinho me incomoda um pouco quando a gente tem essa interação. E a tecnologia pode nos afastar, né? Mas não deixar morrer a construção do conhecimento. Pelo contrário, até facilita a nossa vida. Eu estou falando aqui do norte do país, enquanto vocês estão falando de todo o Brasil. Então, isso realmente nos aproxima. Mas para pensar, esse não seria o melhor critério para qualquer gestor eu entender, em primeiro plano, o quão aquela pessoa é hábil, é competente e, principalmente, tem resultados para que eu contrate? Isso não seria natural até? Não seria uma consequência natural? O que vocês acham, hein? A ideia é ouvi-los também, viu? Mas o que vocês acham? Por mais óbvia que pareça a pergunta. Tem alguém aí? Vocês me ouvem? Eu fiz uma pergunta. Faz sentido isso em algum momento para os senhores?
Tem alguém aí? Oi, doutor. É porque os microfones dos participantes ficam desabilitados. Ah, me perdoe. Só nós aqui ia poder falar. Então tá bom. Da Bom, programação perfeito, do evento obrigado. aqui. Obrigado. Tudo bem. Mas eu creio que a resposta... Eu deixei de compartilhar, não foi? Aqui, não foi? Eu creio... Não, o senhor continua compartilhando a sua tela. Bom. Tá bom, então vamos lá. Então, a pergunta é essa. Até me desculpe, eu achava que ia poder trocar essa ideia com alguns dos senhores, mas tudo bem, entendi. Vamos lá. Então, se você tivesse alguém muito capacitado, que já tem um histórico de resultados, você contraria ou não? Essa é a pergunta. Agora, vamos lá, gente. Aqui, a pergunta ela tem a ver com a discussão, tem a ver com o mundo dos negócios, né? Essa introdução que eu dei aqui era exatamente voltada para o mundo da vida privada, do mundo das empresas. Então, Rafael, você veio falar de nepotismo, mas começa dizendo sobre gestão de empresas particulares. Tem alguma coisa errada? Não, é porque existem alguns princípios que regem essa matéria e que a gente precisa parar para pensar nela com calma. A questão é que no mundo privado, esse é o principal critério. O principal critério é, eu contrato alguém pela competência, pela habilidade, pelos resultados e está tudo certo, porque no mundo privado a grana é minha, a grana é da minha empresa, sou eu que corro o risco no processo de construção desse negócio. Simples assim. No mundo público nós temos um outro paradigma. A partir do momento em que eu tenho a limitação da lei nas minhas ações. Simples assim. Se eu tenho um outro paradigma, então, quando a gente vai agora entrar no âmbito do mundo público, do direito público, o principal fator é que aqui o dinheiro não é privado, e sim público. Opa, que dinheiro, Rafael? Se eu tenho uma empresa que eu vendo essa garrafinha aqui, e essa garrafinha me custou 10, eu vendo por 30, o lucro é meu, eu tiro os custos, beleza, mas se eu compro 1000 garrafinhas e não consigo vendê-las, ou não consigo vender nem 10% dessa garrafinha, o prejuízo é meu também. Fui eu que tive o probleminha aqui com a garrafinha e com o meu negócio. Ninguém tem nada a ver comigo. Com isso, eu simplesmente deixei de gerir de uma forma eficaz e por isso meus resultados foram pífios. Simples assim. Agora, no mundo público, não é assim que funciona, porque quem comprou a garrafinha aqui fui eu, mas no mundo público não fui eu. E não foi o meu dinheiro só, foi o dinheiro de milhões de pessoas. E aí, a partir do momento em que isso é fato, eu não tenho mais tanta liberdade assim para usar os meus próprios critérios para, obviamente, contratar. Simples assim. Com essa realidade, a gente entra na nossa matéria. Bom, se então, na hora de transformar, de construir o conhecimento, eu olho para ele e digo, olha, no mundo privado, o critério é competência, habilidade e resultados. Aqui eu deixo eles de lado, hipótese alguma. Quando eu entro no mundo público, eu também não posso esquecer que isso é um critério universal. Competência, habilidade e resultados. Plantação, semeadura e colheita. Simples assim. Aí eu pego e digo, opa, então tá. Dentro do mundo público, com base no dinheiro que não é mais só meu, mas sim de todos, de uma maneira sistematizada, eu preciso de um instituto que passe a olhar as contratações, as questões de cargos, com um olhar que vai além da minha própria conveniência e oportunidade, como é no mundo privado. Por isso que a gente entra num mundo em que existe um instituto chamado nepotismo. O nepotismo está aí para... eu dou muita aula de direito do trabalho e processo de trabalho, minha formação no mestrado é nessa área, e quando a gente fala da história do direito do trabalho, só para trazer por analogia aqui, lá no século retrasado, o grande surgimento do direito do trabalho foi por causa da proteção do homem contra o próprio homem, por causa da excessiva exploração do ser humano, e aí era necessário que houvesse um regulamento, uma norma, que pudesse deixar aquilo ali muito bem estabelecido. Aqui não é diferente, não. A existência de um instituto
do Instituto de Prevenção a esse tipo de atividade, esse tipo de ação que é o nepotismo, é extremamente bem-vinda dentro do setor público. Muito bem-vinda. Eu preciso de um instituto de proteção contra atos que protejam o ser humano do próprio ser humano, que protejam o ente público do ser humano, quando este ser humano, obviamente, não anda dentro da melhor linha de respeito a valores de direito, moral e ética. Simples assim. Então, a gente entra no tema, que é o nepotismo. Tá, vamos lá, vamos entender o que é esse nepotismo, o que ele nos traz de fundamentos para que a gente haja na direção contrária a ele, tá? O termo era usado desde a Idade Média para definir as relações dos papas com seus parentes, não tinha nada a ver com o poder público. Os papas não podiam ter filhos por causa do celibato. Então, o que faziam eles? Pegavam e, obviamente, nomeavam sobrinhos, né, como cardeais, bispos, padres, como forma de conceder, obviamente, naquele momento, privilégios aos seus familiares. Aqueles que eram presenteados pelos papas eram os que passariam, por causa daquela liderança religiosa, a ter privilégios no processo. E aí, por conta do celibato, papas e outras autoridades, não podendo ter filhos, nomeavam parentes e sobrinhos para cargos importantes na igreja, como forma de manter algum tipo de herança para sua família. Ainda tem isso, porque também tinha ali uma ideia, uma intenção daqueles que estavam sendo apaniguados ali, estavam sendo presenteados com aquela função, também guardarem para o futuro, né, para as próximas gerações. Por quê? Porque ali faziam parte eles da minha família, como líder religioso. Então, essa proibição ela só passou a existir a partir de 1692, e ela perdura até hoje. Ou seja, dentro desse âmbito religioso privado, os papas faziam isso e a Igreja Católica em si passou a proibir esse tipo de conduta, só lembrando aqui que privado, mas nem tanto, porque o Vaticano é um país dentro da Itália, né, dentro de Roma, e também tem as suas leis de ordem pública, obviamente. Ok? Só para lembrar, tá? Então vamos lá. O nepotismo só foi proibido em 1692, como eu falei. E agora tem um detalhe, até a própria palavra em si, ela tem origem daí, né? Do latim cardinalis nepos, ou sobrinhos, e italiano cardinale nipote, que seria o neto, né? Então, relacionado a questões familiares, simples assim. Esse era a questão, tá? E aí, atualmente, o nepotismo é exatamente o ato do nepotismo, o nepotismo em si, o instituto nepotismo, né? Que eu poderia dizer, um instituto informal, mas formalizado na sua essência pela proibição das leis, é sinônimo de concessão de privilégios aos cargos aparentes no funcionalismo público. Também, é interessante que quando a gente fala sobre nepotismo é só setor público, nada de setor privado. Não, setor privado também tem nepotismo. Não tem erro com relação aos pontos onde o nepotismo pode ser encontrado, tá? E aí é interessante distinguir, porque tem no setor privado, tem no setor público. A questão é que no setor público há regras contrárias a esse tipo de atitude. No setor privado, como eu falei no começo, eu posso eleger meu filho, posso eleger para tocar uma empresa, porque o risco do negócio é todo meu. Valendo ressaltar que há uma distinção entre nepotismo e favoritismo simples, pois implica em relações familiares com no favoritismo não há implicação de relações familiares com o favorecido. Ou seja, o favoritismo nessa construção eu posso sim escolher alguém e necessariamente não há nenhum erro ali, porque entre nós ali não existe qualquer tipo de relação de parentesco, simples assim. Só lembrando porque eu tratei das questões de direito privado antes de entrar em direito público. É porque a discussão aqui que, mesmo diante de competências e habilidades,
existe uma vedação legal de contratação por conta do mau uso desse critério no setor público. A questão é que se percebeu que, em vez de se usar, tá, um ato de ajuda ao poder público, que é botar pessoas competentes, usou-se isso para cabide de emprego, infelizmente. Então, quando o legislador viu isso, ele disse, não, temos que dar um jeito nisso aqui, porque tem muita gente usando de forma equivocada o seu poder, sempre ligado ao poder, bom lembrar disso, com relação à nomeação de cargos e indicação de pessoas para trabalhar dentro do setor público. Simples assim. Olha, eu trouxe aqui o Michaelis, que é um dicionário que fala também, só para que a gente entenda aqui, que o nepotismo seria a excessiva influência que os sobrinhos e outros parentes do Papa exerceram na administração eclesiástica. Aí a gente já tratou disso lá atrás, já falamos agora disso, e o favoritismo de certos governantes aos seus parentes, independentemente de suas aptidões. Por exemplo, filhotismo, ele até joga isso, né? Jânio Quadros fez um eloquente discurso e prometeu combater, isso está no dicionário, tá, senhores? E prometeu combater a inflação, a injustiça, o nepotismo e a ineficiência burocrática. Vocês vão entender que essas falas e exemplos como esse trazem alguns princípios constitucionais que embasam esse tipo de combate ao nepotismo, tá? Então, vamos entender aqui onde é que está a vedação do nepotismo no direito brasileiro. A gente já sabe que, por conta da nossa história como ser humano, como ser social, a gente viu muita coisa equivocada no caminho em relação à nomeação que se faz aos seus entes próximos, tão somente por serem entes próximos e não necessariamente por serem competentes ou hábeis para estar naquela função. Então, era necessário fazer isso. E aí, com base nisso, se constrói todo um sistema jurídico, um arcabouço jurídico, desde da mais importante lei, né, de um país, de um povoado, que é a Constituição Federal, até as leis esparsas, as leis menos hierarquicamente, as leis inferiores à Constituição Federal. Né? Então, é interessante. Cadê a lei? Cadê a lei? Cadê na Constituição o nepotismo? Onde é que está dizendo lá? Nepotismo é isso, não pode, não existe. Só para fazer uma distinção aqui técnica, e vocês não precisam saber disso, mas é bom que a gente só entenda o princípio que embasa, a norma que rege a nossa vida, ela é composta de dois pilares, basicamente, que são as regras e os princípios. Eu tenho regras e princípios para compor a norma. As regras é mais fácil de palpar, né? de pegar. Por quê? Porque a lei em si é aquilo que está ali dizendo que pode, que não pode, que está numa Constituição, que está numa lei ordinária, numa lei complementar. Aquilo é uma regra que compõe a norma. Só que a norma não é composta só de regras. Também há um outro fator de embasamento da norma, que são os princípios. E se você parar para analisar o nepotismo, não tem regra. Ou seja, não tem regra específica na Constituição que fale sobre vedação ao nepotismo. Mas tem princípios que compõem a norma também. Então, se há princípios, então quais são eles? Onde é que eu trato de nepotismo quando eu vou olhar para a Constituição Federal que nos protege? Bom, primeiro, lembrando, e mais uma vez colocando, o nepotismo ocorre quando o agente público usa da sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes, tá? E é vedado pela Constituição Federal de 88, pois contraria, como eu disse, um dos pilares da norma, que são os princípios. Onde exatamente, Rafael? No artigo 37. Olha o que diz lá. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, veja que eu estou pegando todos os entes públicos, obedecerá aos princípios. Vamos lá, legalidade, ok, aquilo que está na regra. Impessoalidade, impessoalidade. Não pode haver, é só para esse ou só para aquele, porque eu conheço, porque está próximo, porque eu sei quem é. Então tem que ter esse princípio muito forte. Moralidade. E aqui, senhores, só fazendo um parêntese com relação à moralidade,
o direito me obriga, o direito tem o poder de coagir. A moral não. A moral é algo que não coage ninguém. Se eu deixo de fazer algo, se eu faço algo imoral, necessariamente eu não vou ser punido por aquilo, pelo menos de maneira formal. Mas a punição pode vir de maneira informal, né? Pessoas que não gostam daquele tipo de atitude, etc. Veja como esse princípio da moralidade tem um papel importantíssimo na hora de você escolher quem você quer para estar dentro de um sistema público de condução de trabalhos públicos, de um ente público. Então, a moralidade também é a segunda fundamentação do artigo 37 para que se evite o nepotismo. Publicidade e, óbvio, eficiência. Lembrando que a eficiência não é um princípio primário, que a gente chama da Constituição. Ele não veio. Quando a Constituição em 88 passou a viger, não havia lá o princípio da eficiência. Isso já veio com a emenda constitucional número 19, de 1998, mas que compõe como terceiro pilar a fundamentação do combate ao nepotismo, porque era necessário que houvesse isso. E pode ver que aqui na lei, na letra da lei, não há nenhuma palavra nepotismo. Há simplesmente princípios que é um dos fatores, um dos pilares da norma, junto com as regras. A regra não está expressa, mas ela está revestida de princípios. Simples assim, tá? E também, obviamente, esses três princípios, impessoalidade, moralidade e eficiência, vedam o nepotismo no direito brasileiro, tá? Então, lembrem disso, é muito importante. Não precisa de edição de lei, seja ela complementar, seja ela ordinária, ou seja, de lei formal, né? De regra formal, que compõe a norma, pois a proibição é extraída diretamente dos princípios constitucionais que norteiam a atuação administrativa, os quais eu já falei aqui, sejam eles impessoalidade, moralidade e eficiência. Bom, beleza, então a gente está dentro de uma determinação de princípios nesse processo de construção, tá? Isso é bom lembrar, porque isso vai muito além de eu obedecer uma lei. Isso tem a ver com consciência. E consciência não pode ser, como é que eu diria? É uma construção cultural, é uma construção que vai além da construção jurídica. Eu dou aula de direito constitucional aos meus alunos e digo a eles o seguinte, que a construção jurídica sempre é decorrente das nossas ambições e das nossas mazelas também sociais e assim por diante. Ou seja, a nossa construção como ser humano precisa ser dirimida e o direito veio para somar, para complementar, porque o direito ele é limitado. Infelizmente, ele não consegue acompanhar nem as mudanças que advêm tão rápidas de um mundo globalizado, de um mundo tão tecnológico como a gente tem hoje, e também nem as questões mais subjetivas do ser humano, como, por exemplo, um pai, ele pode ser obrigado, só por uma analogia aqui de pensamento, ele pode ser obrigado a pagar pensão alimentícia ao seu filho, mas nunca obrigado a amar seu filho. Olha como o direito não alcança certas questões, né? E é bom a gente parar para pensar que a consciência é algo que tem que ser muito além, tem que ir muito além da própria letra da lei. Por isso que os princípios norteiam a questão do nepotismo aqui nessa construção, tá? E aí, olha o que acontece. Existe um dispositivo constitucional ao qual o STF tem um poder, por causa até do poder que é dado pela Constituição ao STF, chamado de mutação constitucional. Mutação constitucional não é a mudança da lei, mas sim a mudança da interpretação da lei. E olha o que acontece. O STF, ele, por conta desse dispositivo constitucional, ele às vezes faz o papel de legislador. Porque o que acontece quando há uma lei, um dispositivo de lei incompleto, que precisa ser regulamentado, existe lei para isso, e o próprio legislativo tem esse poder. Só que às vezes acontece de que o legislativo se omite. O mandado de injunção serve para isso, para eu entrar judicialmente por causa de uma omissão do legislativo. Mas, às vezes, o ministro, o STF, o Supremo, ele age regulamentando leis.
Tanto que o que acontece? Olha esse exemplo que eu trago, que trata exatamente da matéria que a gente está tratando hoje. Súmula vinculante número 13, de 2019, do STF. O que essa súmula fez? A súmula vinculante, só para que vocês entendam, ela tem poder de influência nas decisões mais básicas de juízes e tribunais. Por que o nome vinculante? Justamente porque não há outro caminho a ser traçado por quem está debaixo desse poder judiciário. Se um juiz entende numa direção contrária ao que o STF colocou, quando há uma súmula vinculante, se todos os recursos forem interpostos, ao chegar no STF, aquela decisão será modificada. Simples assim. Então, a súmula vinculante 13 veio tratar exatamente do nepotismo. E ela fala o seguinte, ela regulamentou o nepotismo, né? O judiciário regulamentou o que o poder legislativo deveria ter feito. A nomeação de cônjuge, olha lá, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ou seja, olha onde chega, né, as pessoas que estão impedidas de serem nomeadas pelo gestor público em nível e assim ser considerado nepotismo. Até o 3º grau, inclusive, olha lá, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, tá? Só para entender, até o 3º grau, inclusive. Quando eu digo inclusive, não é exclusive. Como assim? O 3º grau entra, não é o 2º e tira o 3º grau de parentesco. Não, é o 1º, 2º e 3º. Ele está dentro do processo, entra como impedimento para ser nomeado, tá? Da autoridade nomeante de servidor de mesma pessoa, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. São os cargos de comissão, né, que a gente vê que é muito comum. Para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta. Interessante aqui, quando eu falo em administração pública direta e indireta, eu estou falando também das empresas públicas, ok? Então, desculpe. Então, as empresas públicas também entram nesse impedimento. Tá? Direto e indireto em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, todos os entes da administração direta também entram na questão, tá? Compreendido o ajuste, e aqui é importante, olha como eu botei em vermelho aí esse ponto, só para que vocês... Opa, deu uma... Tá? Olha como eu botei em vermelho aí esse ponto. Ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O que é isso, Rafael? Designação recíproca, ajuste mediante designações recíprocas. Senhores, eu me lembro que isso era muito comum, quando ainda se tratava no início sobre essa matéria, que o juiz de determinado tribunal, ao ter no tribunal algum parente seu nomeado, viu que não poderia mais o ter, mas resolveu o problema de maneira tranquila. Falou com um colega promotor de justiça e disse, olha, sabe aquele teu parente que tu não vai poder mais contratar aí por causa do Instituto, da vedação ao nepotismo? Desculpe. Esse parente tu manda para cá e eu mando o meu para aí, tá tudo resolvido, né? A gente não vai mais discutir a matéria e não existe nepotismo. Opa, 2019 isso acabou, STF já falou em designações recíprocas, ou seja, do nepotismo cruzado, né? Como chamam. Ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, contratar o filho do juiz sendo promotor para que ele contrate o meu filho sendo ele juiz. Simples assim, vedado pelo STF também, tá? Peraí. Vedado pelo STF também essa possibilidade, tá? E interessante, em nenhum nível, olha o STF como também tem se manifestado com relação às leis estaduais, tá? É inconstitucional lei estadual que excepciona a vedação da prática do nepotismo, permitindo que sejam nomeados para cargos de comissão funções gratificadas de até 2 parentes das autoridades estaduais. Veja que essa incompetência, ela é uma incompetência material e não formal. Ah, porque nos estados se está tratando disso. Não, nada a ver com isso. É porque nenhuma lei, o STF já se manifestou, nenhuma lei pode dizer que nepotismo
não existe naquele estado, naquela cidade, o município lá, olha, aqui, nepotismo é só quem for parente de primeiro grau, segundo e terceiro está fora. Não existe isso. Há essa impossibilidade também nesse processo, nessa questão, tá? É importante isso. Então, é uma inconstitucionalidade material, ou seja, eu não posso fazer diferente daquilo que já foi pacificado em nível de entendimento do STF na súmula 13, tá? Agora, uma questão aqui que pode ser muito importante. Eu já sei que nepotismo eu não posso aderir a ele, eu não posso colocar pessoas, porque é uma vedação, principalmente porque eu estou tratando de direito público, diferente do mundo privado, onde eu tenho aqui limites da lei. Só pedir uma água aqui para... Obrigado. Gratidão. Então, tá, beleza. Agora, olha a primeira exceção a essa regra, porque toda regra tem sua exceção, né? E aqui nós temos a primeira exceção. Nesse caso, nós temos 3 exceções. E lá à frente, uma exceção da exceção. Como, Rafael? Vou já te explicar, você vai entender rapidinho isso. Existe a primeira exceção, tá? Quando o servidor ele for concursado, ou seja, de provimento efetivo, o STF, na adição direta de inconstitucionalidade 524 de 2015, julgou que não há nepotismo. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu passei no concurso e o meu tio, o meu irmão, estava lá e me nomeou ali para um cargo, mas eu, por ser concursado, está ali, não há nepotismo. Simples assim. Estamos diante de uma exceção ao nepotismo. Então, dentro de um sistema onde houve aquele que pagou o preço, estudou para um concurso, passou no concurso, está ali por méritos, né, de não só por questões revoltadas da sua condição parental, mas sim porque está lá, não há por que se impedir que aquela pessoa esteja naquele órgão público, mesmo que um irmão esteja lá, um pai, uma irmã, um filho, seja o que for. Então, aqui é importante frisar e lembrar desse ponto. Tá. Então, houve a prova de mérito e aí não há proibição de nomeação. Segunda exceção, tá? Não é nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mas, está aqui sublinhado, sem influência hierárquica sobre a nomeação. É importante também entender que quando alguém não tem influência, não está ali por influência hierárquica, o outro não foi por causa do fulano que é chefe do setor e que por isso chamou, e ele só está ali por conta desse poder que aquele servidor público tem para nomear. Então também nós temos uma segunda exceção aqui, isso já é mais recente, veio de 2016, através também do STF, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só um minuto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem uma servidora que é assessora da Procuradoria do Estado numa Secretaria Estadual de Meio Ambiente, tá? Tá lá. Ela é assessora lá naquela secretaria. Uma irmã dela foi convidada para ocupar um cargo em comissão em um outro órgão da PGE que não tem nada a ver com a Procuradoria da Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, essa nomeação não tem nenhum tipo de ligação entre as partes, não tem hierarquia, foi algo totalmente separado. Já existem decisões, e aqui está a segunda exceção ao nepotismo, que é a não influência hierárquica sobre a nomeação. Isso também não é considerado pelo STF nepotismo. A terceira exceção, que não é nepotismo, é a nomeação para cargos de natureza política, tá? E aqui é interessante, né? Aqui há discussões sobre isso. Cargos de natureza política, quais são eles? Exemplos. Cargos de ministérios, o presidente da República elege, nomeia o seu filho para o ministério tal. O prefeito nomeia sua irmã para a secretaria municipal. O governador nomeia o seu primo para ser secretário de obras. Não há impedimento com relação a isso, porque eles podem ser nomeados sem que seja considerado nepotismo. Perfeito aí na terceira? Só que essa terceira, essa é uma exceção, lembra, né? Essa aqui é uma exceção do nepotismo.
essa terceira também tem uma exceção. Ou seja, tem uma exceção da exceção. Por mais estranho que pareça, é assim que a gente classifica. Exceção da exceção ao nepotismo. Como assim? Quer dizer o seguinte, que existem critérios que vão além, para mesmo sendo um cargo político, aquela pessoa poder ser nomeada, tá? Por exemplo, nomeação de um cônjuge prefeito para o cargo de secretário municipal. Até aí, nenhum tipo de impedimento. Não é nepotismo, pode acontecer. Mas, por si só, não. Não caracteriza o ato de improbidade. Isso está aqui, isso ainda não é exceção da exceção, mas está aqui, né? Segunda turma do STF decidiu isso aqui em 2018, recentemente, então estamos diante dessa possibilidade. Qual é a exceção da exceção? Está aqui, ó. Vou passar aqui. Aqui, ó. Se essa nomeação, mesmo que política, tá? Ela for debaixo de... Se houver a caracterização de alguém que não tenha razoavelmente nessa nomeação qualificação técnica e idoneidade moral, quer dizer, o fato de eu ser político e poder nomear alguém para ser secretário de Estado, mesmo que seja meu parente, até aí tudo bem, a STF já se manifestou, está aqui em 2018, a segunda turma do STF já se manifestou. Mas se essa pessoa não tiver idoneidade moral e nem qualificação técnica para exercer aquela função, aí nós estamos diante da exceção. Ou seja, ali está se vendo que o gestor não está nem aí para a questão da aplicação do princípio da eficiência que está lá no artigo... Olha como está tudo ligado, né? Que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Simples assim. Senhores, vocês estão entendendo que vai muito além de questões jurídicas? A questão aqui é a questão de consciência, é a questão de valores, que vai muito além de questões simplesmente pela norma. Tem que ter realmente uma visão de gestor, uma visão empreendedora dentro do setor público, para entender que os resultados é que dizem quem você é, e não tão somente quem eu indico ou aquilo que eu faço. Os resultados é que são o cerne, o norte, para eu dizer se eu estou no caminho certo ou não nesse processo, tá? Então, mesmo no cargo político, pode existir o nepotismo, né? Pelo princípio da moralidade e o princípio da eficiência. Simples assim, senhores. Quando eu recebi esse convite, ele para mim foi tremendo, e eu quis aqui ser muito direto naquilo que importa na hora de tratar dessa matéria. Por isso que, inclusive com um espaço para que nós possamos debater a respeito do assunto e as pessoas poderem se manifestar, seja no chat, seja no microfone, como vocês sabem, vocês fazem aí, que eu ainda não tenho tanta intimidade aqui, né? Tanto que eu pedi para falar e não sabia, e por isso fiquei meio sem graça aqui, mas tudo bem. E aí o que acontece? Essa é a minha missão. Existe, só para terminar aqui nosso bate-papo, uma pergunta que pode vir, vem cá, o que acontece quando eu cometo nepotismo? Nepotismo, você responde por improbidade administrativa. Também consequência desse ato. Isso aí está tranquilo. Mas como a gente tem uma regulamentação feita pelo STF de 2019, na súmula vinculante número 13, a pergunta que pode vir é, Rafael, antes da súmula vinculante 13, o cara era ímprobo se ele cometesse nepotismo? Porque a súmula vinculante veio para dizer, olha, isso aqui é nepotismo, se fizer isso, beleza, veio regulamentar. Antes não se sabia, estava num mundo nebuloso, que é exatamente nepotismo, ficava aquela discussão, e existem dois entendimentos a respeito dessa matéria, feitas pelo STJ, na sua primeira e segunda turma. A primeira turma do STJ diz que não, antes da súmula vinculante, não existe nepotismo, porque as regras elas não estavam claras. Já a segunda turma teve um entendimento diferente e disse que a prática configura grave ofensa aos princípios da administração pública mesmo antes da súmula vinculante número 13. Não obstante não existia uma regulamentação, existia um princípio ali que não poderia ser quebrado. Então, é importante vocês entenderem que no mundo da discussão jurídica existe uma subjetividade de entendimentos e existe um conflito de entendimentos de um mesmo tribunal, que é o STJ, sobre a mesma matéria,
sendo que na primeira turma, antes da súmula vinculante 13, não existia a improbidade se houvesse o nepotismo, e a segunda turma entende que sim, mesmo antes da súmula vinculante número 13. Eu acho que eu cumpri minha missão nesse nosso bate-papo, de poder trocar ideia com vocês, e eu gosto de uma frase sempre no final das minhas indagações e das minhas assertivas, que é: a vontade de buscar o conhecimento sempre deve ser maior que a vontade de alcançar a vitória. Por que eu digo isso? Porque a gente tem sonhos, a gente quer chegar em algum lugar, naturalmente, a gente tem almejos, né? A gente tem vontade de buscar o melhor para nós, para a nossa família, para as pessoas, para a sociedade, para aquilo. Mas antes de olhar para isso, e é bom que a gente tenha isso bem claro, o mais importante é focar no que eu tenho que fazer para chegar aí onde eu quero chegar. Pagar o preço mesmo, pagar o preço dos estudos, pagar o preço da saúde, pagar o preço da família, do tempo de qualidade com as pessoas que você mais ama. Esse é o meu convite, é que você tenha consciência de que a vontade de treinar tem que ser maior que a vontade de vencer. Senhores, muito obrigado. Estão aí meus contatos, Rafael Lauria Oficial no Instagram, e no YouTube eu trato de empreendedorismo dentro dos meus canais, youtube.com/Rafael Lauria, e também tenho o privilégio de viver dentro do mundo jurídico e poder fundamentar, inclusive, as minhas ações na área de empreendedorismo com os fundamentos jurídicos necessários para isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael, pela sua exposição bem ampla e bem fundamentada, que nos leva a compreender, de fato, as raízes e a amplitude do nepotismo em suas várias dimensões e alcance. Dentro da sequência, né, do nosso trabalho, normalmente a gente coleciona aqui as reflexões e as perguntas dos nossos colegas que nos acompanham pelo chat. Mas antes de passar para as perguntas, eu tenho duas provocações, diria, para a gente refletir como debate. E uma delas, a primeira delas, dentro da própria sequência da sua exposição, é sobre o aspecto histórico na relação do nepotismo com o clientelismo histórico, da estrutura de poder do Brasil. O que acontece? Antes da chegada da coroa portuguesa, né, no início do século XIX, que transformou o Brasil na sede do Império, e aí sim se tornou um Império constitucional, a então colônia, ela já tinha uma estrutura de poder tradicional e que se baseava estritamente numa sucessão hereditária. As capitanias eram hereditárias, os poderes eram hereditários, e o serviço do poder público era exercido por famílias, assim como até nos nossos tempos chegou como resquício daquela época os cartórios, por exemplo. Sim. Que foram excepcionados na Constituição por puro lobby, garantindo uma última geração dentro daquela dinastia. Mas, durante muito tempo, instituições privadas faziam as vezes de instituições públicas. E aí, nisso, coloca a igreja, as ordens religiosas, né, e diversos outros institutos que eram de natureza privada, mas que exercia o serviço público, e, de uma certa maneira, isso pode ter construído uma cultura de gestão privada na máquina pública. Sim. Daí, os valores que usualmente seriam típicos do empreendimento privado não seriam estranhos dentro da máquina pública. E a gente vê, por exemplo, a tradição política com gerações de políticos, né, que são filhos de políticos, netos de políticos, e seguem uma carreira dinástica.
né? E isso, de alguma forma, mistura, né, os valores privados com os valores públicos, né? E quando a gente entra naquele dilema que você ressalta, né, naquela meio dicotomia entre a competência técnica e a confiança do sangue, né? Parece que há um impulso natural dentro dessa ancestralidade viciada, né, de buscar uma continuidade como se fosse algo de fato seu, pessoal e justificável, né? E até o próprio conceito de função ou cargo em confiança, ele está associado a esse nível de intimidade que se opõe ao preceito da impessoalidade. Perfeito. Muito bem lembrado. Então, assim, como eu posso confiar de forma impessoal? Muito, rapaz, é por isso que me meteram no lugar mais top para a gente fazer discussões, porque essa pergunta ela é muito pertinente. E está aí uma questão, doutor Francisco, que nos remete a pensar no quanto a cultura influenciou, no quanto a religião influenciou na construção do nosso Estado. Porque, lembra, quando eu falei da igreja, agora há pouco, e da prática do nepotismo dentro da igreja, ela foi fundamental para a construção do nosso... Até o nosso Estado passou a ser laico a partir de 1891. Ou seja, até então, estou naquela construção da monarquia, a igreja era muito forte, ela influenciava diretamente na construção de todo o nosso poder público, político, e está aí a primeira constatação que nós temos. E agora, estou diante de dois momentos para pensar. Tenho aqui que obedecer o princípio da impessoalidade e, ao mesmo tempo, ter ao meu lado alguém que eu tenha como... que eu confie para poder exercer aquele cargo público. Eu acho que aí um caminho que talvez possa ser útil na construção de uma gestão pública de eficiência e efetiva eficiência o quanto eu consigo, afastando, porque lembra, eu poderia encontrar em alguém seja sendo parente meu, encontrar alguém extremamente competente. E a gente vê isso no mundo privado, como eu falei há pouco. Então, o problema é que no mundo público, o dinheiro não é só meu, é um dinheiro público, é um dinheiro que é de todos. E o segundo problema é que o quanto se usou essa justificativa para que se colocasse ali pessoas incompetentes. E aí esse é o grande erro da história do ser humano que fez com que o sistema jurídico se posicionasse contrário a esse tipo de atitude. E por isso generalizou, ou seja, não importa se o cara é competente ou não, só pelo fato dele ser parente, ele não pode estar naquela posição, simples assim. Se generaliza, mas por causa das próprias atitudes que precisavam ser combatidas em decorrência dessa abertura que a lei dava com relação à possibilidade de eu nomear qualquer pessoa que fosse meu parente, independente de ser competente ou não, simples assim. E aí, dentro dessa figura de construção desse entendimento, o quanto essa pessoa, ela efetivamente está comprometida em servir o público. Porque aí que é o grande ponto. Quando eu elejo uma profissão pública, com algumas raras exceções do ponto de vista de entender do mundo privado, eu não estou querendo aqui ficar rico, eu não estou querendo ser multimilionário, eu estou querendo servir o público por um preço justo que o Estado me pague. Então, quando você conhece alguém que ficou multimilionário só sendo servidor público, tem alguma coisa errada. A não ser que esse cidadão saiba muito bem gerir financeiramente, fazer grandes investimentos, mas o tempo é seu aliado nesse processo. Então, alguém que dentro de um setor público serve ao outro e dá resultados em relação a esse servir com excelência, esse está habilitado para ser alguém para estar em determinado cargo. E aí, volto a dizer,
com a proibição expressa dessa pessoa ser meu parente, já que isso veio sendo maculado. Então, esse peso na balança de saber como afastar a impessoalidade e, ao mesmo tempo, ter alguém de competência que eu conheço, está dentro desse critério dos resultados. Essa pessoa está servindo como assim foi contratada pelo ente público, ou porque fez um concurso, ou porque foi nomeada por algum gestor. Se ela estiver dentro desse princípio, com resultados efetivos, aí sim, estou dentro de um processo de harmonia e de profundidade numa gestão de excelência. Beleza, mas aí dentro nesse mesmo sentido que você está falando, assim, o critério para configurar ou não nepotismo e com esse conteúdo reprovável em razão do princípio da eficiência, da moralidade, da impessoalidade, não estaria sujeito à mesma afronta quem, não sendo parente, mas visivelmente inepto, é nomeado ao cargo? Óbvio. A pergunta muito boa e mais do que boa, ela me faz refletir. No sentido de... veja se eu entendi, doutor Francisco. O senhor perguntou se a pessoa que não está apta a ser nomeada, independente de ser parente ou não, também não afronta o mesmo... Não sendo parente, porque se for parente, configura o nepotismo. Objetivamente. Objetivamente, esse é o critério. Ok, certo. mas os fundamentos do Instituto remetem aos princípios constitucionais. Perfeito. Que poderiam, em tese, essa pergunta, serem violados independente de ser parente? Ou seja... Sim, alguém que não cumpre o princípio da eficiência, por exemplo. Sim. Né? Está lá, está expresso e precisa ser colocado. Por que não? E por que não assim usar isso justamente para que se desenvolva uma gestão pública mais eficiente? Eu falo por que não, porque, obviamente, que há fatores diversos. Eu acho que um dos fatores muito comuns na nossa sociedade é a indicação política acima da indicação técnica. Isso é muito comum. E aí, quando isso existe, a gente sente na pele, né, o médico que é ministro do turismo, ou sei lá, então, coisas dessa natureza. Não sei, eu estou só chutando aqui, não estou querendo dar exemplos nesse sentido. Mas, assim, pessoas que nitidamente não são meus parentes, mas estão ali porque são meus apoiadores, e só. Não ultrapassa, né, a linha do olhar técnico de quem precisa estar lá. Sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui diante de uma afronta, eu não tenho dúvida disso, porém, uma afronta moralmente, eu diria, moralmente, que não deve ser aceita moralmente, porém, sem a ingerência do direito, que é o único que tem poder de coagir, como é o caso do nepotismo. Nesse caso, nós estamos diante de uma afronta moral, tão somente, e não de uma afronta antijurídica. Mas se afrontar a eficiência, não assume o caráter antijurídico? Assumiria, sim, desde que eu leve isso, como é que eu poderia dizer? Desde que eu respeite os critérios objetivos de análise dessa eficiência ou não. Porque aí está um outro ponto perigoso, que é o de você não ter o cuidado para não deixar tudo muito subjetivo no processo, e aí poder, pelo seu próprio achismo, dizer que aquilo lá não por não ser considerado eficiente dentro desse critério do achismo, acabar punindo quem está buscando aí fazer alguma coisa. Agora, é importante frisar isso. Não há uma regulamentação objetiva sobre esse princípio em alguns setores, em alguns entes públicos. Deveria ser, inclusive, uma bandeira a ser levantada, o de se estabelecer critérios objetivos de eficiência, como metas a serem atingidas, por exemplo, e que, caso não fossem,
poderiam atrapalhar o processo aqui dentro do ente público, dentro da empresa pública, assim por diante. Uhum. Isso é interessante, assim, como bandeira da eficiência, porque me parece que não é algo que não é tradicionalmente discutido nas regulamentações do nepotismo, né? Porque teve um período, acho que em 2008, mais ou menos, que se discutiu algo de uma forma muito, muito contundente sobre nepotismo, uma disputa da extensão desse conceito, ou seja, muito antes da discussão do STF, que acabou deflagrando uma série de regulamentações esparsas, né? No nosso caso aqui, na Administração Pública Federal, é o Decreto 7203 de 2010, tá, que abarca a Administração Pública Federal. Mas, junto com ele, saiu inúmeros estaduais, outros municipais, cada um com um critério mediano, até semelhante, mas dando margem às suas exceções, né, que acabou não nivelando tudo exatamente igual, como fez depois o STF, né, pegando uma régua por cima, inclusive regulamentando o nepotismo cruzado. Então, nesse decreto, a gente tem hoje no nosso Código de Ética, Conduta e Integridade dispositivo específico que trata disso, tá? E que é transcrito da norma geral, do decreto, né? E tem critérios bem objetivos. Porém, não existe crítica ou avaliação criteriosa das nomeações por ineficiência. Ou seja, se eu tenho que expurgar o nepotismo pelo risco da ineficiência, né, o clientelismo, o apadrinhamento, tá, ele não está regulamentado. Perfeito. Muito bem lembrado. Daí, assim, como bandeira da moralidade, de integridade, é um campo que ainda está aberto. Muito embora a governança moderna traga uma série de indicadores de avaliação contínua, né, de eficiência, em todos os níveis, inclusive, tá, como critérios de manutenção e continuidade dos cargos. Tá? Essa é a orientação da governança, mas isso no ambiente técnico de gestão, não com o peso do resultado negativo implica na perda do cargo. Não exatamente, implica numa puxada de orelha e recomendações de melhoria, né? Mas acho que é isso. Temos alguma pergunta, Cassandra? Temos sim. Temos aqui 4 perguntas. Ok. Doutor Rafael, obrigado aí pela excelente palestra. Foi bastante didática, né, e esclarecedora. Agora, passando as perguntas, nós temos 4 perguntas, mas das 4, basicamente, resumiria-se o assunto em 2. Vou fazer aqui a primeira. Um chefe que tem um envolvimento amoroso com uma funcionária, dando a esta várias regalias no ambiente de trabalho, esse chefe está cometendo nepotismo? Boa pergunta, hein? Nessa mesma linha, tem outra pergunta aqui, que é o seguinte: não sendo parente, mas amantes, não usufruindo de cargo, mas puxado para próximo, para que essa amante goze de várias regalias? Pois esses 2 casos é considerado nepotismo? Vamos lá, gostei, rapaz, que pergunta boa, a galera tá ligada aí, né? É interessante isso, porque quando a gente tem uma lacuna da lei, é interessante isso. A norma, como eu falei no início, ela é composta de regra e princípios, correto? Então, aí o legislador, ele talvez não tenha tido a lembrança de dizer assim, olha,
amante está valendo, ou a namoradinha que o cara tanto gosta está valendo ou não está valendo, ele não parou para escrever sobre isso. Então, para onde a gente vai quando a gente encontra uma lacuna da lei? A gente vai para os fundamentos da norma. E os fundamentos da norma estão dentro do que eu possa, inclusive, ter o poder de interpretar. Interessante aqui, rapidinho, que isso talvez fosse até uma boa matéria para o STF julgar, né? Dizer assim, vamos fazer a chamada mutação constitucional. Só para você entender, a mutação constitucional é o poder que tem o STF de, mesmo não estando na lei, dar uma interpretação sem mudar uma letra da lei. Isso é um princípio. E aí, quando eu olho para o artigo 37 da Constituição, e vou lê-lo aqui novamente, eu vejo que há alguns princípios que norteia essa questão, que compõem a norma. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá. Não é assim, pode obedecer, talvez obedeça, está meio na dúvida. Não, obedecerá aos princípios da legalidade. Tem lei sobre isso? Não tem, então não entra aqui, não tem nada que diga. Impessoalidade, moralidade e eficiência. Bom, eficiência, eu posso ter a melhor namorada do mundo e ela pode me trazer todos os resultados do mundo, então talvez nem seja esse o caminho. Mas quando eu falo em moralidade, quando eu falo em impessoalidade, aí eu estou assim, olhando para isso com outro olhar. Espera aí, a pessoa dorme comigo, a pessoa me beija na boca, a pessoa está ali sendo a minha namorada, minha amante, eu tenho uma relação muito próxima, às vezes até mais próxima do que com os meus próprios filhos, que eu não vejo há uma semana, coisas desse tipo, né? Que cada caso é um caso, mas se tu parar para analisar, talvez seja aqui um fundamento voltado no princípio que, obviamente, impediria aquela pessoa de estar. Agora, se for para a lei, tu vai ver que não. E, obviamente, se o cara esconder muito bem escondido, aí pior ainda, aí que ninguém vai saber mesmo. Então, em tese, não tinha nenhum problema. Mas quando há a descoberta de que há um relacionamento amoroso com base no princípio da legalidade, no princípio da moralidade, no princípio da impessoalidade, creio eu que não seria de bom tom, em hipótese alguma, aquela pessoa continuar naquele cargo com aquela indicação pública. É uma posição de análise. Óbvio, cada caso é um caso, mas se for para generalizar, penso eu que o princípio respalda a impossibilidade desse tipo de procedimento. Ok. Doutor Rafael, nós temos aqui mais duas perguntas que a gente observa até que o senhor já abordou elas, a resposta teria sido abordada na sua palestra. Perguntas são: pode a autoridade do órgão indicar amigo para ser contratado por empresa terceirizada? Boa pergunta, isso é muito comum, né? Isso é muito comum. E a outra pergunta, são dois agentes públicos de órgãos diferentes, como troca de favores. Um nomeia pessoa ligada ao outro e vice-versa. É considerado nepotismo? Nós temos aí o caso da terceirizada, né? Tá, ok. Sim. Olha, interessante isso, que a empresa terceirizada, ela não é um ente público, ela é uma empresa que presta serviço debaixo de uma lei específica de terceirização para um ente público, onde, por exemplo, na Justiça do Trabalho, quando essa empresa descumpre algum dever, o ente público responde subsidiariamente de acordo com a súmula 331 do TST. Isso é só uma analogia. Então, estou falando isso, mas só que são entes totalmente diferentes e divergentes. Então, voltamos aqui para uma análise de valores, né, e de princípios. Okay. Veja que a indicação... assim, a primeira coisa a lembrar disso é que o gestor público, ele não tem... Eu vou fazer. Está aberto o microfone aí. Só... Tá, vamos lá. O gestor público, seja ele quem for, a partir do momento que ele tem gerência sobre uma empresa que presta serviços para esse ente público, está cometendo uma improbidade. Ele não pode ter, o gestor público não pode gerenciar a empresa privada, mesmo que ela seja, principalmente se ela participou de um processo de isonomia licitatória, ou seja, de estar ali não porque alguém indicou, mas sim porque tem um contrato, tem um processo de licitação que dentro da legalidade. Então, de novo, nós estamos diante de um ato imoral,
né, contra um princípio da moralidade, simples assim. O pior que, infelizmente, sabe-se, né, que é muito comum esse tipo de atitude, mas que, em hipótese alguma, com base, né, nos princípios estabelecidos no artigo 37, deveriam ser atuados pelo gestor público. O gestor público tem que saber qual é o seu papel. Seu papel é de conduzir o ente público ali com maestria, sem querer interferir por causa do poder que tem, porque aí está a questão da moralidade. Quem gere uma entidade pública tem um poder nas mãos. O problema é quando esse poder ele é exacerbado, ele passa dos limites. E está aí um exemplo de alguém que passa dos limites quando põe os seus apaniguados em empresas terceirizadas que prestam serviço para aquele ente público. É só uma percepção minha, tá? A outra pergunta, Rafael, tinha sido esses 2 agentes públicos de órgãos diferentes, como troca de favores, um nomeia pessoa ligada ao outro e vice-versa, é considerado nepotismo? Aí a gente volta para a súmula vinculante. Nós voltamos para a súmula vinculante número 13, só para ler aqui o final dela, né, que fala sobre os critérios, porque a regulamentação do STF foi no sentido de, vamos lá, para exercício de cargo em comissão de confiança, que não pode, na função gratificada de administração pública indireta, desculpe, ou em qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aí, no final da súmula vinculante número 13, o STF teve o cuidado de falar sobre isso que você perguntou. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Apesar dessas palavras não serem tão entendíveis, era muito mais fácil que ele botasse assim, não pode cruzado, não pode nepotismo cruzado, já resolveria. Compreender o ajuste mediante designações recíprocas é exatamente o nepotismo cruzado. Ou seja, aquele que está no ente público em troca de favores, para dizer que não seu ente, ele não tem alguém da sua família, porém tem no outro, mas o outro também manda alguém da família dele, é óbvio que isso é impeditivo pela súmula vinculante número 13 do STF. E teve uma pergunta aqui, na verdade, assim, foi mais uma observação, que foi diante dessas 2 últimas, tá? Foi colocada assim pelo participante. Acredito que esteja na moralidade, impessoalidade, e até porque goza de regalias em detrimento dos demais funcionários. Aí ele pergunta, né? A gente comenta, gentileza confirmar esse entendimento. Primeiro eu tenho que entender o entendimento, eu não entendi o que ele quis dizer. Não, porque diante daquelas 2 abordagens que foi feita da questão do contratado por terceirizada e também a questão da troca de favores, ele foi colocado aqui, né? Acredito que esteja na moralidade e impessoalidade, até porque goza de regalias em detrimento dos demais funcionários. Entendi, não sei, entendi. Tá? A partir do momento em que essa pessoa ela tem essas regalias por conta do gestor público que assim o faz, aí a gente pode realmente interpretar como um ultrapassar dos limites do poder do gestor. Lembrando que quando você, penso eu, que o poder revela o seu caráter, seja ele financeiro, seja ele em algum nível, em que nível for, quando essas coisas acontecem, a pessoa, como é que eu diria, ela, ao entrar no mundo de ser invisível, eu gosto dessas metáforas, dessas questões, se eu fosse um cara invisível, eu agiria da mesma forma quando todo mundo me vê? Essa é a pergunta que eu faço para mim todos os dias. Porque toda hora você tem que estar vigiando, simples assim. E quando o poder vem, se você não tiver mais cuidado ainda, aí é pior, porque se lá na origem, na família, você não foi bem estruturado nos valores que você precisava ter, na hora que você está diante do poder nas suas mãos, a probabilidade de você cometer algo ilícito é altíssima. Então, toda hora estar atento com a consciência do que deve ser feito realmente. Ok. Como eu tinha dito inicialmente, né, a gente tinha 4 perguntas, mas apareceram mais 2. Uma o senhor já acabou de responder, e agora nós temos como última, o ocupante de função de confiança tem uma secretária. Passados alguns anos, essa secretária tornou-se sua esposa e continuou na mesma função. Nesse caso, você caracteriza o nepotismo? Olha que interessante, são casos, né, concretos, né, casos da ponta, né, lá na ponta aconteceu isso e como é que faz para adequar esse fato à lei, né?
É interessante porque a partir do momento em que você... Porque aí existem as questões... ainda agora eu falei das questões dos critérios subjetivos, mas aí a gente entra naturalmente nessa circunstância diante de um critério objetivo, né? Dentro do critério de análise da existência ou não do nepotismo. Lembrando, se a pessoa é concursada, nenhum problema, porque aquilo já está inerente da meritocracia, né? Do mérito de ter passado no concurso, de ter pago um preço para estar ali naquele lugar. Mas se a pessoa é indicada por ele, inclusive, eu creio que a partir do momento em que ele casa com ela casa com ele, seria, obviamente, de muito bom tom e até por cumprimento à lei que ela fosse exonerada do cargo. Ok, aqui a gente concluiu as perguntas. E eu agradeço bastante aí os esclarecimentos, né? Obrigado. Eu que agradeço. Espero ter sido útil. Passando agora aqui para o Francisco. Bom, caminhando então para o final do nosso evento, a gente agradece a presença de todos os colegas que nos acompanharam até aqui. A gente pede a gentileza de divulgar o conteúdo, tá? E relembrando que esse material permanecerá gravado no nosso repositório à disposição dos colegas. Então, divulguem, participem nos próximos, fiquem atentos e divulguem o nosso trabalho. Críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas para melhorar sempre e continuamente os nossos eventos, porque, afinal de contas, o nosso objetivo é o engrandecimento mútuo, é o crescimento mútuo. Tá? Então, quanto melhor esteja atendendo às expectativas de quem nos acompanha, dos nossos colegas, dos nossos participantes, tanto melhor atingiremos nossos objetivos e alcançaremos as nossas metas para engrandecer, aumentar, otimizar de forma mais eficiente possível a gestão da ética dentro da nossa empresa, da nossa companhia. E agradecemos, por fim, a equipe, né, a secretaria, né, que viabiliza todos os recursos, as engrenagens para que tudo saia dentro do planejado, e ao nosso palestrante do dia, que tanto nos honrou com a sua digna e profícua palestra, compartilhando do seu tempo, do seu conhecimento conosco, a quem a gente agradece profundamente e deixa as portas abertas aqui, para o que a gente puder contribuir, retribuir, e sempre que precisar de qualquer suporte da Comissão de Ética da Infraero, nós costumamos manter parcerias que levem ao engrandecimento da gestão da ética e do conhecimento da governança, da ética e da integridade como um todo. Então, doutor Rafael, grande abraço, foi uma enorme satisfação contar com a sua presença, e que lhe passo a palavra, então, para as suas considerações finais. Doutor Francisco Alencar, Flávia, Cassandra, voltar a mencionar o presidente, o brigadeiro Paes Barros, José Antônio, aí, que fez as perguntas. Muito obrigado pelo convite, novamente. Faço um convite a todos que tiverem interesse. Eu tenho uma meta aí para número de seguidores, então, meu YouTube é youtube.com/RafaelLauria, meu Instagram é o @RafaelLauriaOficial, e lá eu trato de conteúdos não só jurídicos, não vão se frustrar, não são conteúdos só jurídicos, mas espero que vocês estejam lá conosco para eu também poder ser útil. Eu agradeço muito, doutor Francisco, a oportunidade e a sua confiança. Eu não sabe o peso que foi estar aqui, né, para me preparar para essa palestra, e agradecer realmente a confiança. Espero ter sido útil e, obviamente, fico à disposição para as próximas oportunidades. Muito obrigado mesmo. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado a todos. Tenham um excelente final de semana e até o próximo evento.